¿Cómo ves tú que has vivido aquí toda la vida en Cuba? ¿Cómo ves eso del socialismo y del comunismo? Una utopía, Utopía. es utópico, siempre lo ha sido, y al final el resultado es miseria. Então, chegando em Cuba, cheguei no aeroporto, tava eu e a Maíra, eu e minha mulher. Aí, primeira coisa, quando a gente entra, chega no saguão ali, a gente dá de cara com o guichê ali, como é que chama aquele guichê da alfândega? A gente entra na fila, eu olhei e falei, meu Deus, parece que a gente voltou realmente pros anos 70, assim. O cara largou a gente aqui, E a gasolina é subsidiada igual na Venezuela, só que lá é mais, né? Dá 25 centavos de dólar, né? São os carros novinhos passando. Sabe o que me chamou muita atenção? Porque tinha uma pré-triagem ali, tinha uma mulher com literalmente aquelas carteiras escolar de madeira e ferro da década de 80 sentada, com uma caneta e anotando os dados do meu passaporte na mão. Falei, caralho, brother. E o balcão atrás, assim, onde de fato eles olhavam os dados do passaporte. Era uma webcam da Logitech pendurada, assim, amarrada com arame. E aquele balcão meio arredondado. Cara, pensa bem naquele antiga mesmo. Caixa de supermercado da década de 80. E aí, quando eu cheguei, a gente saiu, assim, nós dois lá, você olha assim... Chegamos no aeroporto ali, deu a impressão da década de 80. A hora que a gente saiu na rua, a gente falou... Caralho, chegamos nos anos 50. Olha a fila para colocar gasolina. Estavam falando que falta. E aqui dentro, o mercadinho estatal, totalmente vazio. Aqueles puta carro velho caindo aos pedaços, assim, porque uma coisa é carro antigo, outra coisa é o carro que tá caindo aos pedaços. E me deu a impressão de uma grande rodoviária. Minha infância toda, eu morava em Goiânia e eu vinha pra São Paulo passar férias na casa da minha avó e a gente vinha de busão. Cara, se não fosse pela roupa das pessoas que estavam ali, tipo, se as pessoas tivessem com roupa de época, se eu saísse do aeroporto, eu juro, cara, minha cabeça ia entrar em pane ali, que eu ia falar, meu, voltei no tempo. E quando eu tinha ido pra lá em 2007, mais ou menos, a Havana já era destruída, obviamente. Só que quando você chegava no hotel, era um mundo de hotel ali, tudo pra comer. Ao longo do tempo, a gente viu que isso foi deteriorado. O hotel, à primeira vista, foi tranquilo, bonito e tal, né? Entramos no quarto, ok também, aí começou o perrengue. Tinham 3 mesas ali de buffet. Aí você tinha um que era só de salada, aí você tinha outros 2 de quente, um de massa e o outro de comidas, assim. O de salada, ele era muito grande. Só que você percebia que tinha 5 cumbucas de alface, então não é que você tinha opção. Era realmente, lembra disso? Tinha alface e repolho. Repolho não falta. Não tinha tomate. Não tinha azeite. Pepino, não tinha azeite. Nada, cenoura, nada. Era alface, que o alface acabava, e o repolho, que o repolho não acabava. Tinha pães, né? Tinha lá 2, 3 tipos de pães ali. E aí quando você ia pro buffet quente... Cara, tinha um frango... Porra, eu não sou fresco, né, cara? A gente adora comer boteco, lanche de rua. Cara, aquele frango não dava, cara. Vou tentar narrar, assim. O frango era meio brancão, cozido, com aquela pele branca em cima. E ele ficava meio que boiando numa água que flutuava como se fossem umas natas meio esbranquiçadas, assim. A aparência era ruim pra cacete. E aí, o café da manhã todo dia, cara, era café preto, pão com manteiga e ovo. Os caras faziam uma omeletinha ali. E era gostoso, né? Mas ao mesmo tempo, o omelete era gostoso, mas ao mesmo tempo trouxe uma situação, um episódio triste, cara. A gente tava comendo ali um omelete e cada um tinha pedido um omelete de 3 ovos. Então, pô, nós estávamos em 4 na mesa, a gente tava comendo ali naquele momento 12 ovos. E veio a garçonete, contou que eles tinham direito ali a uma cartela de ovos por família a cada 2 meses, né? Deveria ser mensal, mas a frequência já tava ultrapassando já. Por causa de escassez e tal. Ela chegou e começou a contar pra gente. E, pô, você quer tirar o teu prato pra dar pra ela, né? E aí veio o primeiro choque, em que ela falou que ela não podia pegar nem se a gente deixasse no prato. E como assim, cara? Como assim? Você não pode? Então você se sente mal de comer, porque você tá vendo que a pessoa ao teu lado não tá comendo, não tem na casa dela pra comer, e ela tá trabalhando ali num restaurante. Muito triste, cara. Até os 5 estrelas, a situação todo quanto deteriorada. Falta, obviamente, de assistência, de investimentos, porque faz muito sentido pelo retorno
que está basicamente vazio o hotel. E aí teve eu acho que o episódio mais chocante, assim, foi ainda relacionado ao tema da comida e tal. Teve um dia, tinha uma outra garçonete que sempre atendia a gente ali no jantar. E a gente trocava uma ideia com ela toda vez, brincava, né? Ela fazia piadinha com o meu chinelo, que roubaram meu chinelo lá. Eu ia com o chinelo da minha esposa, ela ia dar risada. Roubaram o meu também. Teve um dia que a gente saiu da mesa, eu, o Bruno e a Maíra, ficou minha esposa sentada. E essa garçonete chegou nela, abordou ela e falou assim, olha, posso te pedir uma coisa? Aí ela falou assim, pode. Aí ela falou assim, tem um lombo de porco ali no buffet, no jantar, que eu tô grávida e eu nunca comi lombo de porco. Você poderia pegar um pedacinho pra mim? Aí ela falou assim, nossa, meu Deus. Leva tudo, né? Claro, claro. Aí ela falou assim, não, mas pega no teu prato aqui. Ela tinha acabado de comer, o prato tava sujo, assim. Ela falou, pega, pode pôr aqui mesmo, você deixa aqui, eu vou passar pra recolher. Então, assim, cara, pensar que a mulher que devia ter seus uns 28 anos, assim, de idade, nunca comeu lombo de porco, porque, assim, era, em tese, uma parte nobre que nem chegava pra população. Chega pro hotel. E até citando um outro momento aqui, né? Quando a gente ficou em Havana, a mulher que cuidava ali do Airbnb... Vamos só fazer um parênteses aqui. É um Airbnb. Vai pensar, pô, mas tem empresa americana lá. É uma cubana, casada com um italiano, mora na Itália. Há 17 anos. Há 17 anos. O prédio por fora parecia que caiu. Tinha caído já algumas bombas no prédio. Parecia de tão destruído que estava a fachada dele. A gente chegou lá de táxi. O cara subiu a nossa mala com um gancho lá de cima, que ele puxava assim, lembra? A mala subindo. Asfalto destruído, aquelas poças na rua. Com aquela os água fios aparecendo, aquela escura. água preta, assim, nas poças. Assim, a gente falou, como é que a gente vai ficar aqui? Mas quando a gente entrou no apartamento, impecável. Porque ela trouxe até a maçaneta da Europa, cara. Olha como parece outro mundo quando a gente entra aqui. Detalhes. 3 quartos lá pro fundo, tá todo mundo dormindo, mas na hora que a gente sai desse mundo, volta pra isso. E aí tinha essa senhora que era enfermeira formada, abandonou a enfermagem, e ela, segundo palavras dela, né, ela ama a enfermagem, mas ela abandonou porque ela cansou de se deparar com situações de escassez, de faltar, às vezes, agulha, gases, curativo, remédio. Falou, cara, não consigo conviver com isso. E a gente saía na rua, realmente a infraestrutura completamente deteriorada, né? Aqueles prédios realmente há 50, 60, 70 anos sem o menor cuidado, né? As portas caindo, as janelas, os fios todos aparecendo, vários prédios que caíram e o espaço tá lá. Seguindo na beira-mar de Havana, lindo, né? Se você só olha assim, você fala, pô, pode ser Rio de Janeiro, pode ser a orla, capitais do Nordeste, pode ser... Enfim, agora vamos aqui como estão as construções à beira-mar. Olha o que o sistema de economia planificada estatal faz, além da população inteiramente morta de fome, porque eu tô vendo e vivenciando isso aqui. Chega à noite, não tem iluminação pública na rua. Aqui, ó. 7 horas da noite em Havana, ó, não tem iluminação pública, ó. Não tem iluminação pública, tem só dos prédios. Energia elétrica, então a gente, andando no escuro ali por completo, o único que sai é a luz da janela das casas, que eles costumam ficar com a porta aberta e as pessoas do lado de fora. Porque antes a gente estava dentro de um hotel onde estava tudo pago, a gente pagou daqui, então a comida em melhor ou pior qualidade, como a gente falou, ela estava lá disponível. Mas aí a gente foi pra vida realmente em Havana, né? Sair na rua, comprar, ir num restaurante, como é que funciona e tal. Mas aí que a gente começou a entender a verdadeira situação do comunismo cubano de hoje, né? Que é um mercado em que a escassez ela é total. Eu, por exemplo, sempre conto essa história. Eu esqueci um cortador de unha, eu vim cortar 12 dias depois no Brasil. Eu não achei um cortador de unha. Entramos, você tem os mercadinhos estatal e o mercadinho estatal, um que aceita a livreta
que é o que o livreta nada mais é do que um livro que todo cubano recebe. E lá consta o que você vai receber do governo todos os meses. Um pacote de ovo, um detergente, tem coisas que são bimestrais, por exemplo, pasta de dente era bimestral. Você vai no mercadinho, ele vai ticando. Você vai no ali, né? mercadinho, ele vai ticando para você. Se você já pegou, só volte daqui 2 meses para pegar. Só que o pior, o governo também sofre uma escassez brutal. Então, eles mesmos não têm, muitas vezes, nada para receber daquilo. Então, forma-se uma fila muito grande nos mercadinhos estatais e eles começam a se comunicar entre eles pelo WhatsApp. Chegou salsicha no mercadinho do tal lugar. Aí vai todo mundo. Cara, e fomos em muitos mercados que, assim, a prateleira gigante tinha, assim, 2 barrinhas de sabão aqui e um negocinho lá, tipo, tudo vazio, assim, né? Dentro do mercado estatal aqui, no centro de Havana, olha a prateleira que tem. Basicamente nada. Agora a gente pega ali nos preços, ó. A gente consegue ver que tem cota por pessoa. Obviamente não funciona. O mercado como tá vazio. Esse aqui é o mercadinho estatal que se compra por la libreta. Ou seja, só os cubanos recebem uma cesta básica. Mas olha a prateleira. Isso que o poder estatal faz com as pessoas. A centralização estatal faz isso com as pessoas. Uma fila absurda, quando aparece uma mísera 3, 4 salsichas para dar para a população, se aglutinam para ficar esperando. Você faz na sua livretinha a nota. Então, muitas vezes, dentro dessa livreta, eles falavam que não tinha, a proteína não chegava. A proteína não chegava. Lembra, a gente conversou? A proteína não chega há alguns meses. Eu não como frango há alguns meses. Então, e aí a gente foi falar com um cara do bar estatal, ou seja, ele era funcionário público. Aliás, 80% da classe trabalhadora é funcionário público. Exato. Aí ele falou, cara, isso aqui não chega a nada há muito tempo. O único que não falta era arroz, né? Há muitos meses não chegam coisas aqui. Dá uma olhada aqui, pode filmar o que vocês têm. As prateleiras vazias por completo, sim. E aí você tem os barzinhos, os mercadinhos também do governo, só que esses aceitam dólar. Porque Cuba tem uma escassez brutal de dólar, então o governo precisa se financiar de alguma maneira. Então você em Cuba, se você é um cubano que trabalha com alguma coisa voltada para o turismo, você já passa a ter um privilégio porque você tem acesso a dólar. O turista chega com dólar, você paga ele em dólar. Ele vai nesses mercados e consegue comprar alguma coisa em dólar a um preço muito mais alto quando tem. Carne, por exemplo, é uma das coisas que fazia meses que não chegava. Mas vale lembrar que ele tem um cartão, ele precisa carregar aquele cartão com moeda estrangeira e o governo ainda taxa come uma parte do dólar que ele carrega o cartão. Então o governo ganha nessa transação aí também. Então, Claro, e o dólar que vem de fora para esse cartão é taxado ali e o dólar que vem de dentro é taxado ali. Cenário de guerra. Tem gente morando ali, ó. E é um jeito do governo também, a gente acabou entendendo que tentam segurar ali na unha o que sobrou da economia dessa forma, porque tem 1.700.000 cubanos que estão fora de Cuba. Isso representa, acho que, 15% da população. Então, esses caras estão mandando dinheiro para dentro, né? Então, é muito comum você encontrar, cada família que você encontra, é comum que uma pessoa esteja fora. E essa pessoa meio que está sustentando a família que ficou, mandando dinheiro, mandando dólar para dentro. Então o governo vê que tem essa injeção de dólar de fora para dentro e arrumou um jeito de taxar esse fluxo aí. Agora, a população que não tem acesso a dólar, seja porque não está vinculada ao turismo ou não tem alguém mandando dinheiro de fora para dentro, cara, esses estão fodidos. Esses aí estão fudido por completo, cara. Porque não acessa o MLC e fica completamente dependente daquilo que o governo dá. E aí faltam as comidas, falta uma caixa de ovo a cada 2 meses para a família inteira. Então, realmente, a situação ela é catastrófica. E aí tem aquela narrativa mentirosa. É a saúde de Cuba. A saúde de Cuba é catastrófica, porque você não tem o mínimo do insumo básico para trabalhar. Então, pensa que como é que um funcionário vai trabalhar com uma cabeça boa se ele não tem o que comer? Farmácia aqui em Cuba. ¿La mano izquierda aquí? ¿Doy la vuelta aquí? Na realidade, no dia a dia, você não vê mais apoiador nenhum do regime.
Não tem mais, porque o cara já testou tudo. Ele já viu que o que entrega é aquilo. Porque a pessoa olha e fala, não tem mais como apoiar. E foi muito interessante, porque muitas pessoas nos falaram assim, olha, o meu avô apoiava a Revolução lá no final dos anos 50, foi em 59. Então ele achava, olha, o comunismo vai funcionar, todo mundo igual e tal. O meu pai já começava a acreditar e já é um descrente. A nossa geração já abomina. O parente que tá lá fora, ou amigo, ou alguém sempre tem alguém próximo que tá fora. E, curiosamente, o WhatsApp, Instagram funciona. Então, o cara vê a realidade lá fora. O cara recebe uma foto da família cubana lá na Flórida, no domingo, levando um monte de comida na praia pra curtir a praia de domingo. O cara fala, também quero, né? Eu recebi um vídeo agora, semana passada, de um amigo meu me mandou, um vídeo de um cubano nos Estados Unidos, e ele abrindo o primeiro contra-cheque dele. E ele se emocionando, assim. É um vídeo muito legal de ver, assim. Todos os cubanos que a gente falava, 95% não queria mostrar a cara. Você sente que o medo existe ali. O que a gente descobriu que tem ali o que eles chamam de CDR, que é o Comitê de Defesa da Revolução. São pessoas ocultas que a função delas é te dedurar pro Estado. Tem todo esse ambiente, né? A gente conversando com o taxista, por exemplo, eu falava, cara, o que você tá contando aqui pra mim, você conta no teu grupo de amigos? Ele falou assim, cara, eu não falo nem pro meu grupo de amigos. Tem um amigo nosso que era um cara muito crítico, ele simplesmente foi preso. Por um motivo qualquer. Mete o cara lá 30 anos na cadeia, arruma qualquer outro pretexto e prende o cara. A carne, a gente chegou num supermercado em que a carne ela fica exposta, mas a gente tá acostumado aqui que a carne tá numa bandejinha, alguma coisa assim. Não, lá ela tá exposta em cima da madeira, como se estivesse em cima dessa mesa aqui, um monte de filé assim. Quando tinha, né? O que a gente chegou é um monte de mosca em cima. Pra caralho. Mosca pra caralho. Então aí a gente foi no outro supermercado, lembra? E no supermercado aqueles alface já preto. Mais um mercadinho estatal. Olha a carne. Dá uma olhada no nível da carne. Dá uma olhada no nível da carne no mercadinho estatal. Mosca sobrevoando. Faça uma foto dessa parte aqui. Aí você dá uma desviada e mostra. Tô pegando várias moscas na costela. Tudo com limite, por pessoa. Então, assim, você percebe que o nível da escassez te coloca... A tua cabeça é outra. Uma coisa é ter. Mosca é a nossa cabeça daqui. Você ter carne já é mais importante do que a carne com mosca. Mosca não importa. Você vê que o ser humano realmente... A gente se adapta. E ali eles nasceram nisso, né? Fidel Castro entrou em 59. Pensa que a grande parte das pessoas vivas cresceram nesse sistema de hoje, né? Então, para eles, muitos não saíram. E falando em sair, o governo cubano, ele impede as pessoas de saírem de Cuba. Para sair, você tem que... mas formalmente... Que aí os defensores aí tem brasileiro aí de universidade pública aí que defende o regime, né? É. Mas os caras não põem o pé lá pra saber como é, né? Não é que você é proibido. Você não é proibido. Lá você pode fazer. Claro, aí o governo quer que você comprove que você tenha vínculos em Cuba, que você comprove que você tenha motivos para voltar, e se você não consegue comprovar isso, você não sai de Cuba. Fora a dificuldade de você conseguir juntar dinheiro para comprar uma passagem. É. E aí nós vamos lembrar geograficamente que Cuba é uma ilha. Ou seja, você não tem como tentar escapar via terrestre. O cara tem que nadar no mínimo 115 quilômetros para chegar no sul da Flórida e enfrentar ainda todas as barreiras que você tem. De nadar, de frio, depois passar e conseguir entrar nos Estados Unidos. Você tá entrando de maneira ilegal. Ou seja, você tá ilhado. Literalmente você tá ilhado, né? E teve o episódio do cachorro, né? Teve o episódio do cachorro, Cachorro lindo, cara. Não dá pra bater aí na foto do lado? Resgate. Olá. Salvar o cachorro. A gente tava na nossa casa lá no Airbnb em Havana, e aí do lado a gente saía na varanda, era uma varanda pequenininha, e do lado tinha o vizinho, né? Que era uma varanda que tava, sei lá, digamos, a 2 metros da gente, né? Uma varanda. Então você conseguia ver a varanda do vizinho. E aí tinha um cachorro lá, só que ela era uma varanda extremamente estreita. E aí, basicamente, a gente olhou um cachorro que era um pitbull, bonito pra caramba. A varanda ali completamente suja, né? Do cachorro, as necessidades do cachorro e tudo mais. E aí a gente viu isso no primeiro dia, o cachorro amoadinho no canto dele. Vimos no segundo, o cachorro já não se mexe direito. Eu falei, cara, vamos bater lá no vizinho. Porque, porra, o que vai acontecer com esse cachorro? O cachorro não se mexe, cara.
Aí a gente chegou lá, batemos na porta e falamos, e aí, cara, e esse cachorro, tadinho, esse cachorro precisa andar, vocês passeiam com ele? Ah, não, a gente vai quando vai de domingo. E quando limpa de domingo. Eu falei... Sim, libertad. Una pena que usted me diga eso, porque saberlo ahora quiero olvidarlo, porque yo trabajo mucho y me salgo muy tarde y nadie le da cuenta de mí. Esse cachorro precisa andar, cara. O cachorro não consegue deitar, Não tem espaço pra ele, pelo amor de Deus, cara. Ele já com aquela cara. E depois que a gente falou, a gente pode levar esse cachorro pro Brasil? Pra lá a gente se vira, dá pra alguém, numa fazenda. Compra ele de você. E aí o cara ficou pensando, top. Aí a gente viu que ele abriu a porta da varanda e tinha um saguão. Então o cachorro passou a circular entre o saguão e a varanda. Pelo menos ele ganhou um espaço. Deteriorada, assim. Entramos na casa dele. 3 gerações vivendo ali. 3 gerações vivendo ali. Aquele teto que era de uma madeira que já tava caindo. Geladeira vazia. Cara, o cubano médio. Não é que a gente entrou na favela. O cubano, é isso. A geladeira vazia, a escassez, morando 3, 4 famílias pra você morar lá dentro e compartilhar custos, etc. Se você olhar no YouTube, aí tem influencers aí de viagem. Tem uma duplinha aí, Inclusive, casal. tava lá na mesma época que a gente. Inclusive, 2 semanas de diferença só. Um casal aí que viaja o mundo. Eles foram lá e aí tem um vídeo deles, cara, com mais de 2 milhões de visualizações, que eles passam. Tem uma fila de pessoas, assim, debaixo do sol. E eles olham e falam assim, essa fila de gente deve estar rolando alguma liquidação aqui nessa loja. Caralho, liquidação em Cuba? E aí eu falo o que é. Essa fila são pessoas que a gente tem até o episódio que a gente encontrou a mulher. O que você tá fazendo aqui na fila? A gente ouviu que chegou salsicha aqui nesse mercadinho estatal. Uma fila, assim, de umas 50 pessoas, debaixo do sol. E quanto de salsicha? 4 ou 5 por pessoa. Umas 3 horas depois a gente encontrou essa mulher numa outra rua lá embaixo. Ela tava de novo na fila. Eu falei, e aqui? Essa fila é o quê? Não, aqui parece que chegou detergente. Quanto tempo você tá sem detergente lá? Tem uns 3 ou 4 meses. É isso. E aí o cara que tem a oportunidade de viajar lá e é um cara que mostra isso nas redes, ele vira e fala que a fila deve ser uma liquidação de alguma loja. En todas partes del mundo la historia ya La nos historia enseña eso. no lo ha demostrado. La historia lo ha demostrado, exacto.